Olá, eu sou o ursinho Lani, criado pela Maria Luísa e pela Sara. Sabia que eu venho observando muito vocês humanos e descobri uma coisa sobre a história de vocês? Sim, a Primeira Guerra Mundial, e é sobre ela que eu vou falar agora com vocês. Os países, eles estavam extremamente satisfeitos com a partilha da Ásia e da África, que aconteceu no século XIX. Temos como exemplo a Alemanha e a Itália, que ficaram fora no processo neocolonial. Porém, a França e a Inglaterra estavam explorando inúmeras colônias, extremamente ricas em matérias-primas e que tinham um enorme mercado consumidor, o que gerou uma grande insatisfação vindo da Itália e da Alemanha. Então, essa é uma das maiores causas da Grande Guerra. E foi justamente isso que causou enfrentamento entre duas tríplices. A Tríplice Aliança, que reunia Alemanha, Áustria e Itália, enquanto a Tríplice Entente contava com a colaboração entre França, Inglaterra e Rússia. Também é muito importante lembrar que o Império Turco estava em enorme declínio, porque várias partes de seu território estavam sendo tomadas por outras potências. Nos Balcãs, por exemplo, os turcos haviam sido obrigados a recuar até Constantinopla, atual Istambul. É claro que, como se não bastasse tudo isso, os eslavos almejavam pela independência e por alcançar um papel maior no governo. Porém, as elites austríacas e húngaras não estavam nem um pouco a fim de abrir mão do império. E enquanto rolava toda essa treta com os eslavos, na Alemanha a tensão ficava cada vez mais forte. Só que dessa vez com a corrida armamentista naval com a Grã-Bretanha, que tinha acabado de se tornar o mais novo membro da Tríplice Entente, junto com a França e a Rússia. Em contrapartida, os alemães acabaram apoiando a Áustria no conflito, uma vez que estavam de olho nos atributos ganhos dos russos diante do enfraquecimento austríaco, especialmente os Balcãs. E com todos esses acontecimentos rolando, foi em 28 de julho de 1914 que a Áustria declarou guerra contra a Sérvia. Foi então o momento que as alianças começaram a acontecer. Primeiramente, a Rússia saiu em defesa da Sérvia. Mais tarde, em 1º de agosto de 1914, foi a vez da Alemanha demonstrar-se a favor da Áustria e contra a Rússia, invadindo Luxemburgo e exigindo passe livre em toda a Bélgica. A Bélgica, por sua vez, resistiu à investida alemã, fazendo com que a Alemanha também declarasse guerra à França. E lembra que foi mencionada a corrida armamentista entre Grã-Bretanha e Alemanha? Pois bem, foi dito e feito que a entrada da Grã-Bretanha na Grande Guerra também aconteceu nesse momento, declarando, é claro, seu apoio à Bélgica. Pouco tempo depois, temos a entrada da Itália, em 1915, que por sinal ela passou da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente, por conta do Tratado de Londres, que havia prometido posses territoriais na Turquia, na Áustria e em colônias alemãs. Foi bem próximo ao final da Grande Guerra, em meados de 1917, que os Estados Unidos, que por sua vez tentou a todo custo ficar de fora da guerra, declarou guerra à Alemanha, pelo motivo de que seus barcos mercantes neutros tinham sido atacados por submarinos alemães. E lá estavam os Estados Unidos se unindo à Tríplice Entente, que, por sua participação, foi muito importante para a vitória desse grupo. E foi no mesmo ano que a Rússia saiu da guerra devido à Grande Revolução Socialista de Outubro. Entretanto, o Brasil mudou para a Tríplice Entente em 1917, quando navios brasileiros foram atacados por alemães no litoral da Europa. E é claro que o ataque não agradou nem um pouquinho os nossos brasileiros. Logo, o governo brasileiro confiscou mais de 40 navios alemães. E a Alemanha não ficou nada contente com isso, atacou outro navio brasileiro e então, em outubro de 1917, o Brasil declarou oficialmente guerra contra os alemães. E sim, o nosso amado Brasil foi o único país da América do Sul a efetivamente envolver-se no conflito.
E é claro que teria que ter um fato curioso, um tanto engraçado aqui para falar do Brasil, que em novembro de 1918 o exército brasileiro pensou ter avistado um submarino alemão e prontamente a tropa brasileira pensou que era a possibilidade deles serem atacados. No entanto, os marinheiros abriram fogo contra os supostos submarinos, que na verdade eram nada mais nada menos do que um cardume de toninhas e não um submarino alemão. Ai, ai, esses brasileiros. Temos agora a cereja do bolo desse conflito. Ela mesma, a Guerra de Trincheiras. Foi um tipo de combate terrestre em que as tropas guerreavam de suas trincheiras, que são basicamente longas escavações feitas no chão que serviam de abrigo para as tropas e possuíam proteções feitas com obstáculos, como arame farpado e minas terrestres, além da proteção nas paredes, feitas de sacos de areia, tanto à frente quanto atrás das trincheiras. E as escavações eram tão profundas que os combatentes podiam ficar em pé e protegidos. E a trincheira era um local repleto de equipamentos para observações, afinal, sair da proteção das trincheiras era fatal. Entre duas trincheiras inimigas havia terras denominadas Terras de Ninguém. Elas recebiam esse nome porque nenhuma das tropas combatentes dominavam essa área, então essa região era mais vulnerável a ataques inimigos. É indispensável revelar que as trincheiras serviam sim de abrigo para os combatentes, porém eram lugares extremamente doentios, porque acontecia de tudo: animais portadores de doenças que causavam epidemias, falta de alimento e água potável, sem contar diversos cadáveres que apodreciam nas trincheiras e também traziam doenças, devido à dificuldade de retirá-los. Tinham também as inundações, que por conta das inundações, as trincheiras tinham de ser revestidas de madeiras para que a terra não desabasse. Além disso, quando os conflitos eles se intensificavam, os ataques eram feitos por meio de canhões e aviões, com o lançamento de gases tóxicos, como o gás de mostarda e o gás de cloro, a fim de forçar os combatentes a saírem de suas valas. Após 4 longos anos de guerra, finalmente a Primeira Guerra Mundial chega ao fim, e tiveram muitas consequências que afetaram de forma decisiva o decorrer do século XX, e eu vou te contar agora os principais desfechos. Foi em janeiro de 1919 que os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial reuniram-se na Conferência de Paris para assinar os tratados de paz. As decisões do pós-guerra foram tomadas pelo Conselho dos Quatro, formado pelos vencedores: França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália. Vamos começar com o Tratado de Versalhes, que responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado. Eles teriam que pagar indenizações aos vencedores, no caso, os países da Tríplice Entente, que só foram quitados apenas em 2010, além de ter sido também proibidos de terem um exército grande e ainda perderam colônias e territórios, como a Alsácia-Lorena, que foi cedida à França. Vale lembrar também que todas essas condições instalaram um sentimento de revanchismo que viria a colaborar para a ascensão do nazismo e resultaria na Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos para a ascensão dos Estados Unidos. Além de não terem sofrido muitas perdas por terem entrado apenas no fim do conflito, os Estados Unidos se beneficiou dos 3 anos iniciais da guerra, onde estabeleceram um comércio com os aliados. Como não tiveram seu território invadido, os norte-americanos não precisaram arcar com as despesas de reconstrução e puderam se tornar credores da Europa. Isso significa que os Estados Unidos emprestaram dinheiro para a reconstrução do Velho Mundo, que fora devastado pela guerra. Como uma das grandes consequências da Primeira Guerra Mundial, tivemos o surgimento da Liga das Nações. Essa organização internacional foi uma espécie de antecessora da ONU, que foi criada a fim de evitar o surgimento de outro conflito. Essa liga foi inspirada no último dos 14 pontos de Wilson, um plano elaborado pelo então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, para garantir a paz mundial. O 14º ponto de Wilson estipulava que a Liga das Nações deveria ser uma associação geral de nações, sob pactos específicos com o propósito de fornecer garantias mútuas de independência política e integridade territorial, tanto para os estados grandes como para os pequenos.
Apesar de ter proposto a criação da Liga, Wilson não conseguiu a aprovação do Congresso para que os Estados Unidos participassem da organização, sem contar com a maior potência mundial da época e tendo que enfrentar diversos desentendimentos entre Estados-membros, a Liga das Nações falhou em prevenir a Segunda Guerra. É válido ressaltar que após a Grande Guerra, 4 impérios desmoronaram e entre eles estão o alemão, austro-húngaro, russo e otomano, o que foi a gota d'água para o surgimento de novos países, como a Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, também está o aumento do número de mulheres trabalhando, principalmente nas indústrias. Como os homens eram enviados à guerra, cabia à parcela feminina da população assumir os postos de trabalho desocupados. Deve-se ressaltar que as mulheres, principalmente de camadas mais pobres da sociedade, já trabalhavam antes. A guerra levou ao aumento desse número, passando a abranger mulheres da classe média também. A elevação do número de mulheres nas indústrias ainda é explicada pelo fato de que as guerras alteraram o eixo da economia, que passa a produzir produtos necessários ao conflito e não levam à suspensão dessas atividades. Contudo, não foi só na indústria que o número de mulheres ativas cresceu. Outras tarefas tipicamente masculinas para aquela época passaram a ser exercidas pela população feminina, como o papel de agentes de trânsito e policiais. Deve-se observar que o número de voluntárias para atuar como enfermeiras na guerra também foi bem expressivo. Além disso, as mulheres ainda tomaram as rédeas da produção camponesa em muitos países. Mesmo as mulheres tornando-se essenciais para a economia, elas não recebiam o mesmo que seus colegas homens. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, que persiste até hoje, tornou-se mais gritante depois do fim da guerra, quando houve um retorno da população masculina aos países. Além de ganharem menos, muitas mulheres ainda foram demitidas e proibidas de trabalhar. Assim, mais uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi os protestos pela emancipação feminina e o crescimento do movimento feminista. Entender as causas e consequências da Primeira Guerra Mundial é essencial para compreender o longo do século XX, a forma como os países se relacionaram após o conflito, as punições à Alemanha e o fracasso da Liga das Nações contribuiu grandemente para estourar a Segunda Guerra Mundial. Depois de falar tanto aqui para vocês, amiguinhos, espero que vocês possam ter entendido como a Primeira Guerra Mundial surgiu, o que aconteceu ao longo dela e puderam compreender as consequências que ela deixou até nos dias atuais. Que vocês possam também perceber, principalmente, que temos a história para poder compreender o passado e entender o futuro. Então, até logo! Tchauzinho do Ursinho Lani, beijinhos e até a próxima!